Olá, galera. Paz do Senhor. Que Deus abençoe nossa vida hoje. É muito bom mais uma vez estar aqui podendo falar do amor de Cristo, falar da palavra do Senhor. É uma coisa que me deixa muito satisfeito, muito alegre, muito feliz. E fazia alguns dias que a gente não gravava, mas hoje estamos aqui mais uma vez e vamos para o que mais interessa. A palavra de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ver 2 versículos e, como de costume, vou pedir que vocês depois leiam o texto inteiro. Versículo 11, o livro inteiro ele é incrível. É um livro escrito por Salomão e ele traz 2 versículos que são bem interessantes. E a gente vai falar sobre eles. Versículo 4 e versículo 6. O versículo 4 diz assim, vou ler direto o 4, 5 e o 6, que aí fica melhor. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente será boa. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. É riquíssima essa palavra. Fala sobre sementes, fala sobre semeadura. E a nossa vida ela é uma eterna semeadura. Tudo que a gente faz é uma semente que a gente joga no solo. Todas as palavras que são ditas da nossa boca também são sementes ou frutos de sementes que foram lançadas. Às vezes a gente vive uma vida amargurada, por quê? Porque a gente fala assim, que dia horrível. E aí aquele dia passa a ser horrível. Por quê? Porque foi a semente que você lançou. Foi assim que você declarou o seu dia. Hoje eu estava vendo aqui um vídeo do Dr. Augusto Cury. Leio alguns livros dele, já li vários. Gosto muito do que ele fala sobre a gestão da emoção, sobre tudo isso. Mas hoje ele falou uma palavra, eu estava vendo, que é interessante. Ele fala assim, a gratidão pela semente. Porque através de pequenas sementes é que surgem grandes florestas. Olha que riquíssimo pensamento. Através de pequenas sementes é que surgem grandes florestas. Assim como a gente não tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedra. A gente não tropeça num muro, a gente tropeça numa pedra pequena. A gente às vezes tropeça em coisas pequenas. A gente cai, a gente erra através de coisas pequenas. A gente também acerta através de pequenas coisas. Esses dias eu venho trabalhando a gestão da emoção. Esses dias eu venho me enriquecendo com algum conhecimento que eu não tinha noção de que estava aqui dentro da minha cabeça. Venho conhecendo, lendo e me conhecendo, e isso é importante. E aí eu percebi quanto a gente tem que ser grato pelas pequenas conquistas. Como a gente deve ser grato pelas pequenas sementes. Porque eu entendo que uma pessoa ficou gordinha, não foi do dia para a noite. Foi deixando de fazer a dieta, foi deixando de treinar, foi deixando de fazer aquela atividade física. Passou um dia, passou outro dia, passou outro dia. E que daqui 2 anos, engordei 10 quilos, engordei 20 quilos. Então não ficou gordo da noite pro dia. Aí a pessoa começou a fazer a dieta, aí começou a diminuir o carboidrato, aí começou a treinar, aí emagreceu. Engraçado que para ganhar é mais fácil do que para perder, já perceberam? E aí perdeu e falou, nossa, emagreci 20 quilos. Também não emagreceu da noite pro dia. Foi um processo, tanto para ganhar quanto para perder. Assim também são nossas semeaduras. É um processo, tanto para plantar quanto para colher. Mas aqui Salomão ele fala uma palavra muito interessante. Ele diz assim, pode passar. Aqui Salomão ele diz uma palavra muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: de manhã semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque você não sabe qual que vai prosperar. Se é uma, se é as duas, ou se são ambas. Isso é o próprio Deus falando para mim e para você. Não deixa para amanhã fazer o que você precisa fazer hoje. Não deixa para amanhã buscar aquilo que você precisa buscar. Às vezes você está na igreja, quer casar, vê aquela varoa, mas às vezes você nunca chega para falar com ela. Você nunca vai saber se aquela vai ser a mãe dos teus filhos.
ou se não. O tempo passa e às vezes fosse até para ser. Mas aí ela aproveitou uma outra oportunidade. É assim. Eu quero aquele grande emprego, mas eu não tenho estudado para ele. Eu quero aquele grande concurso, eu não tenho pegado nenhum livro. Eu não fiz nem a minha inscrição. Uma vez, eu conversando com um rapaz, e aí eu falei assim, qual o seu sonho? Aí eu era menor pensamento e falei assim, meu sonho é ganhar na Mega Sena. Aí ele falou assim, você tá jogando? Aí eu falei, não. Você já jogou? Aí eu falei, não. Ele falou, então você nunca vai ganhar. Ele não estava declarando uma maldição. Ele estava dizendo que o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena se eu não jogo? Nenhuma. Se a gente for fazer um cálculo matemático, tem uma porcentagem se eu jogo. É difícil. Mas sem jogar não dá para ganhar. Não vai dizer que, chegou aqui uma aposta no seu nome, no seu CPF. Não tem como. Sementes a gente precisa lançar no solo. A gente precisa começar hoje. São pequenas sementes que constroem grandes florestas. São pequenos estudos que eu passo num grande concurso. São pequenas palavras de bondade que eu construo uma amizade. São palavras de arrogância e grosseria também que eu estrago grandes laços de amizade. Relacionamentos. Um passo de cada vez. As pequenas sementes são muito importantes. No começo eu falei sobre gratidão, mas e qual é a gratidão? Hoje o que você semeou? Fez o teu devocional, acordou e agradeceu a Deus por abrir os olhos, mover os braços, ter comida na mesa. Ser grato até pela louça na pia. Mas louça na pia é chato, tá frio aqui em Brasília, tem passado um frio esses dias, e para lavar a louça é difícil, e aí a pessoa fala, mas essa louça, se eu tenho louça na pia suja, é porque eu tive comida no meu prato. Se o pneu do meu carro furou, é porque eu tenho um carro. Se eu tô sentindo uma dor no pé, é porque eu tenho um pé. Seja grato pelas pequenas coisas que você tem hoje. Eu vi uma frase daquelas de para-choque de caminhão, de publicação do Facebook, que dizia, interessante e faz a gente pensar. Reclamei porque eu não tinha um tênis. Olhei para o lado e vi um cara sem a perna. Isso não é uma comparação entre ter perna e não ter perna. Não é isso que está em questão. Tô falando porque às vezes tem pessoas numa situação pior do que nós. E a gente tem e não agradece. Então eu tenho que agradecer só porque tem alguém pior que eu? Não, eu tenho que agradecer porque eu tenho. Se você tem vida, agradeça. Seja grato. Mas não esqueça, plante as tuas sementes. E seja grato pelas sementes que você tem plantado. Salmo 126, versículo 6, eu acho. Se eu não estiver errado, se a minha memória não está falhando, ele diz o seguinte, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Tá difícil para você, crente? Tá difícil para você, meu amigo? Não deixa de semear, não. Semeia lá com lágrima. Sabe por quê? Porque você vai colher com alegria. Assim nos assegura a palavra do Senhor. E eu creio nessa palavra. Eu tenho visto e testemunhado com os meus olhos muitos milagres acontecendo na minha vida. E qual é o milagre de hoje? O milagre de hoje é que eu pedi uma oportunidade para falar do amor de Jesus. E eu estou falando para você sobre o amor de Jesus. Eu me emociono porque Deus, ele nos ama de graça. Deus, ele nos... Eu sendo infiel, eu sendo pecador, eu sendo tantas coisas ruins que eu cometo, que eu falo, que eu penso. E Deus, ele continua me amando. Ele continua te amando. Ele não te esqueceu, ele não esqueceu do que você tem passado. Deus, ele tem contemplado a tua luta. Semeia, não deixa de semear não, sabe por quê? Essa sementinha aí vai dar fruto. E quando der fruto, vai ser um fruto doce. Não se esqueça. Lá em Gálatas, eles nos fazem o seguinte, que o que a gente plantar, a gente vai colher. Seja bom ou seja ruim.
É uma lei da natureza. É a lei da semeadura. Às vezes, pode vir numa proporção diferente. Como assim? Eu planto um caroço de milho, de um pé de milho, vai nascer 6 espigas. Já viu quantos milhos tem em cada espiga? Muitas, né? Então, às vezes, a sementinha que você está plantando hoje vai construir uma bela floresta, que vai te dar sombra, que vai te dar frutos, que você vai poder armar a sua rede e você vai poder ficar grato. Seja grato pelo aquilo que você tem plantado, mas não deixe de plantar. A Bíblia, ela nos afirma aqui no primeiro versículo que eu li: quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha as nuvens nunca cegará. Se você ficar só olhando, eu acho que vai chover, mas você não tirou a roupa do varal, quando chover ela molha. Eu acho que hoje vai ser sol, mas se eu não botar a roupa para secar, ela não vai secar. Eu acho que nesse concurso aqui eu tenho grande capacidade de passar porque eu sou inteligente. Se inscreva. Eu quero ganhar na Mega Sena. Jogue. Não estou incentivando o jogo, não é isso. Mas a chance de conseguir uma coisa é só quem se dispõe a fazer. Você vai com o pé e Deus ele apresenta o caminho. Vá com fé, vá. Não fica parado, não. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho nessa área e amo essa área há muito tempo. Observei na UTI pessoas que, pelos olhos humanos, os olhos céticos que às vezes a gente tem, você via aquela pessoa morta. E aí via o fisioterapeuta e mexia a pessoa, movimentava os braços e as pernas daquela pessoa. Sabe por quê? Quando a gente fica parado, a morte se aproxima. Aquela pessoa um dia iria acordar. Mas imagina o braço, o cotovelo, o joelho, o quadril, tudo atrofiado e aquela pessoa não pode mais andar? Todos precisamos estar em movimento. E o movimento de hoje é semear. Mas aquilo que seja você semear, seja grato. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?